Olá, alunos do cursinho. Eu sou a professora Letícia e estou aqui hoje para explicar para vocês o conteúdo de pontuação. Os sinais de pontuação são recursos utilizados para dar ritmo e melodia à linguagem da escrita. É por meio deles que representamos a pausa, as melodias, a entonação das falas, que fazemos a separação de expressões e sentenças e também que dá coesão e coerência ao texto. Eu vou apresentar para vocês os sinais de pontuação utilizados no texto dissertativo argumentativo. O primeiro deles é o ponto final, que eu acho que, como vocês sabem, é o ponto ao qual a gente coloca no final de cada frase, para encerrar a sentença. Outro ponto que é muito comum no texto dissertativo argumentativo são os dois pontos. Eles são utilizados para introduzir uma citação. Como vocês sabem, a citação é algo muito comum no texto dissertativo argumentativo. É um elemento que enriquece bastante o texto. Então, eu trago aqui um exemplo para vocês de citação no texto dissertativo argumentativo. Zygmunt Bauman, 2000, página 30, afirma dois pontos. Na era da informação, a invisibilidade é equivalente à morte. Ponto final. A gente pode ver aí, essa citação, ela tem o exemplo de dois pontos e também de ponto final. Outro sinal de pontuação também que é muito utilizado no texto dissertativo argumentativo são as aspas. Elas são utilizadas para introduzir a citação, ou seja, você coloca os dois pontos, coloca aspas, transcreve a citação. Ou ela é usada para separar palavras estrangeiras e gírias. Um exemplo que eu trago aqui é também uma citação e eu vou ler aqui para vocês. Segundo Sá, 1995, página 27, dois pontos, aspas, por meio da mesma arte da conversação que abrange tão extensa e significativa parte da nossa existência cotidiana. Fecha aspas, ponto final. Então, vocês podem ver aí que tanto no começo quanto no final da citação, eu vou ter que fazer o uso das aspas. O usado é o travessão. Ele é usado também para fazer citação, mas também ele é utilizado para separar palavras, frase ou aposto longo. E nesse caso você usa o travessão para substituir ou parêntese ou a vírgula. Ele também é utilizado para destacar termos e também ele substitui os dois pontos. Ou seja, o travessão ele serve para dar uma breve explicação. Eu vou ler um pequeno trecho aqui para vocês e vocês vão entender. Do reflexo social para o estímulo midiático consumista, diversas faixas etárias. Travessão incluem a de crianças. Travessão tornam-se alvos da publicidade. Ponto final. Como vocês podem ver, aí o travessão foi utilizado para explicar que na questão das faixas etárias também incluem as crianças. Outro sinal de pontuação super importante é a vírgula, que ela é usada para indicar pausa na leitura, separar elementos dentro de uma sentença ou oração. Sua emissão e seu uso incorreto pode causar ambiguidade, alterando o sentido do texto. Ou seja, a vírgula colocada em um lugar errado, ela pode trazer outro sentido e o seu texto ficar totalmente sem coerência. Dois exemplos que eu trago aqui. Se não chover, vírgula, haverá jogo. E outro, quando a economia entrou em colapso, vírgula, o ministro renunciou. Então aí, se não tivesse uma vírgula para fazer essa pausa, ficaria duas frases meio que sem sentido. Também já vou explicar para vocês quando se usar a vírgula em uma redação. Primeiro, para separar elementos, tipo Paulo, vírgula, Helena, vírgula, Pedro, vírgula, Lara
e Tatiana não foram às aulas. Vocês viram aí que entre cada nome eu utilizei a vírgula, para não correr o risco de ficar tudo junto. Então, é correto usar a vírgula quando há essa repetição de elementos. Outra forma de usar a vírgula, entre aposto. João, vírgula, meu amigo de infância, vírgula, ganhou uma bicicleta dos pais. Ou seja, o aposto aí é meu amigo de infância. Ele usou entre vírgula isso aí para explicar quem era João. Outro ponto, na intercalação de textos. Ou seja, os deputados, vírgula, ontem à tarde, vírgula, decidiram aceitar o projeto do presidente da República. Nas orações subordinadas adjetivas explicativas. O aluno, vírgula, que era irresponsável, vírgula, vivia faltando a aula. Ou seja, a oração principal era o aluno vivia faltando a aula. E a oração subordinada explicativa é que era irresponsável. Ou seja, ele era irresponsável porque ele vivia faltando aula. Então, para explicar esse quesitozinho aí que ele era irresponsável, faz-se necessário o uso da vírgula. Uma coisa bastante importante: não se deve usar a vírgula para separar o sujeito do predicado e nem para separar o verbo do complemento. Vocês têm que prestar bastante atenção nisso. Pronto. Outro quesito agora é a vírgula antes do é. A vírgula, ela só deve ser usada antes do é quando tiver repetições com objetos, de enfatizar, quando os sujeitos são diferentes e quando a conjunção transmitir ideia de diferença. Um exemplo: e eles riam, vírgula, e eles cantam, vírgula, e eles dançam, ponto. Próxima frase: e ele falou, vírgula, e ele gritou, vírgula, e ele dançou. Vocês podem ver que aí os elementos são diferentes. Então, faz-se sim necessário o uso da vírgula antes do é. Agora eu vou falar para vocês os sinais que devem ser evitados em um texto dissertativo argumentativo. Ponto e vírgula, porque ele é utilizado para separar orações coordenadas muito longas. No entanto, é ideal que se use conectivos para garantir o entendimento do texto. O ponto de interrogação. Ah, tia, mas não é permitido fazer pergunta no texto dissertativo argumentativo? Sim, é permitido. Porém, não é recomendado você estar fazendo a utilização da pergunta no texto dissertativo argumentativo. Porque a partir do momento que você faz a pergunta, muitas pessoas fazem a pergunta e acabam não respondendo. E fica o efeito de dúvida, de questionamento. Então, quando puder evitar, evita, porque não é recomendado. E outro fato também quando você faz a pergunta é porque quebra o quesito da impessoalidade. Porque, como vocês sabem, o texto dissertativo argumentativo, ele não pode ser escrito em primeira pessoa. Então, quando você faz uma pergunta, você quebra esse quesito de terceira pessoa e acaba sendo uma coisa que acaba tornando-se uma dúvida sua, uma dúvida pessoal. Então, isso empobrece o seu texto. O ponto de exclamação também deve ser evitado, porque ele exprime sentimentos e marcas de sentimentalismo. Então, questão de sentimento e sentimentalismo é relacionada a você. Então, primeira pessoa. E esse ponto ele é penalizado na competência 4. E as reticências. Jamais usem reticências no texto dissertativo argumentativo. E nem etc. Porque é muito comum a gente ver a reticência, a gente ver o etc. E isso é muito errado.
porque indica dúvida, hesitação, interrupção ou reflexão. E tudo o que a gente quer em um texto dissertativo argumentativo são, entre aspas, certezas. Ou seja, você está ali para argumentar de uma coisa que você sabe. E uma dica aqui para vocês. O uso do etc., ele empobrece o seu texto. Então, se você precisar usar mais... Se der para evitar, vocês evitam. Mas se vocês precisarem usar uma expressão, vocês usem entre outros ou as suas variações. Porque a partir do momento que você coloca entre outros, fica aquela dúvida. Entre outros, o quê? Então, é sempre bom a gente evitar esse tipo de coisa. Isso, nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham compreendido sobre o nosso conteúdo de pontuação. E assim, espero ter ajudado bastante vocês. Então, muito obrigada pela atenção. Tenham um bom dia.